Quando eles pegam José para matar, o seu irmão mais velho, Rubem, vira e fala: não derramemos sangue do nosso sangue, vamos simplesmente lançar José dentro da cisterna. Deixa eu abrir um parênteses nessa mensagem, deixa eu começar a trazer a introdução para você, deixa eu começar a trazer os dias atuais de hoje, pastor. Sabe o que eu quero dizer? Os que se levantaram contra José foi os de dentro de casa. Os que vão se levantar contra a tua vida é dentro da igreja, é no seu lar, é no teu trabalho, é na escola. Os próprios que se diziam que estavam com José foram os próprios que se levantaram para jogar dentro do buraco. Pessoas que te ajudam são poucos, mas para te empurrar na cova são muitos. Sabe, pastor, tem pessoas que disseram que estavam com você, tem pessoas que não queriam congregar com o Senhor, que ia ficar firme com você, querendo jogar você na dentro
trabalhando, e por longos dias, a Bíblia me descreve que sua família se levanta e vem tentar consolar a Jacó, mas só Jacó não quer consolo. Jacó queria chorar para que descesse até a sepultura aonde que estava o teu filho. Passaram então alguns dias, José é vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas pegam José, vende ali, vai para o Egito e vende para Potifar. Potifar compra José. Quando José é comprado, ele começa como escravo. Não adianta, meu filho, as pessoas querem ver você lá embaixo, a pessoa querer puxar o teu tapete. Se Deus é com você, não vai conseguir. Deus era com José, Deus estava com José. E a Bíblia me descreve que José, começando como escravo, ele tinha o dom de Deus. José estava na cadeia, Deus estava com ele. José estava na cisterna, Deus estava com ele. José estava passando prova, Deus estava com ele. A Bíblia me descreve que José, aonde é que ele colocava a mão, tudo prosperava. Onde José colocava a mão, tudo era próspero. Segura meu filho, fica nesse revelação quentinha do céu. A Bíblia agora está me descrevendo que José, fazendo tudo aquilo porque Deus era com José. Deus não estava abençoando a terra de Potifar, porque Potifar era o grandão. Deus estava abençoando Potifar, porque Potifar fazia as coisas erradas. Deus estava abençoando Potifar, a casa de Potifar, através da vida de José. Sabe o que eu quero te dizer, meu filho e minha filha? Você é um instrumento usado por Deus. Você é um instrumento usado por Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Como foi na vida de José? Através da vida de José, Potifar foi abençoado. A casa de Potifar foi próspera. Através da sua vida, levante a tua mão direita. Através da sua vida, a sua casa vai se render aos pés de Jesus. Através da sua vida, milagre vai acontecer. Através das suas mãos, tudo vai prosperar. Aonde é que tu passares, pode ser pelo fogo, você não vai se queimar. Pode ser pelas águas, e ela não vai te afogar. Pode vir a tempestade, mas não vai te submergir. Como foi na vida de José, aonde é que você colocar a planta dos seus pés, colocar as suas mãos, tudo vai ser próspero. E eu profetizo através de você, a sua casa do Senhor. Mas tem um porém. Deus era com José porque José não murmurou quando estava no pó. José não murmurou quando estava sendo lançado dentro da cisterna por aqueles que diziam próprio que o amavam. José simplesmente descansou no Senhor. José simplesmente confiou em Deus. Ao contrário de mim e de você, passa por um vídeo e vai falar: Deus, o que está acontecendo? Mas ele pergunta por Deus o porquê, o motivo que ele está deixando você passar pela prova. Muitas das vezes é para me edificar e te edificar. Muitas das vezes isso aí vai servir de experiência para você contar para alguém. Muitas das vezes Deus só prova você para te provar, para te capacitar e escrever: esse já foi provado, já está abençoado. A Bíblia agora começa a me descrever, segura. A Bíblia agora começa a me descrever e a escrever que José estaria agora, ele ganha um cargo, uma confiança de Potifar. Ele agora vira mordomo daquela casa. Ele ganhou uma confiança muito grande. De escravo, ele passou para mordomo. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra? Que José, ele começou lá de baixo. José começou limpando. Ei, tem gente que quer começar lá de cima. Você não começa uma casa lá de cima. Você começa uma casa lá de baixo. Você começa aos pouquinhos. Você quer ser um pregador, uma levita, começa de baixo. Você quer ser reconhecido por Deus, comece a fazer as coisas de Deus com amor, com zelo. Você quer ser um servo de Deus, faça diferente. Não seja só mais um no meio da multidão. Deus não te chamou covarde. Deus não te chamou para ficar sentado
macumba. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo está destruindo criança, jovem e adolescente. E nós não estamos nem aí, não é a nossa família, não é comigo, não estou nem aí. Não é desse jeito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tem gente que fala que ama Deus, mas não ama coisa nenhuma. Porque quem ama não trai, quem ama não nega. Tem gente que na igreja é crente, mas lá fora dá mau testemunho. Nem lembra que crente existe. Eu vou falar, porque eu não estou aqui para bajular homem e mulher nenhuma. O meu negócio é com Deus. Se Deus mandar falar, eu falo. Eu não quero saber se você está me olhando de cara feia. O que eu quero saber é que eu vou para o céu e eu quero levar você junto também. Sabe por quê? Eu quero pegar a minha tarde. Eu não quero pegar falando para você que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro. Se sua vida não está certa com o Senhor, tem que se consertar para que assim as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a minha e a tua vida. Não adianta. Eu vou enganar o povo, pastor. Eu vou dizer que Deus vai te dar uma casa. Glória a Deus. Ei, meu filho, nós vamos tomar por herança, nós somos herdeiros, é a morada celestial, a qual Deus tem preparado para a minha e a tua vida. Glória a Deus. José começa lá de baixo, o trem vai ficar gostoso. Aí esse irmão já grita mesmo, eu grito para mostrar para o inferno, para o capeta, que eu não tenho medo dele. Maior o que está em mim do que está lá no mundo. Você tem que ter autoridade, você tem que ter autonomia. Está na prova, você está dizendo prova, você não é maior do que o meu Deus. Eu creio no Deus que eu sirvo. Você tem que repreender a tempestade, você tem que repreender a pessoa quando ela está errada. Sabe por quê? Se você vier no erro e não falar, cobra do seu sangue. É Bíblia. Está vendo? Bíblia. Ah, irmão, já cansei de falar. Então só hora coloca na mão de Deus que Deus trabalha. Quem convence é o Espírito Santo.